Já parou para pensar que o maior mistério do nosso planeta está dentro dele? A gente olha para o céu e sonha com Marte, Júpiter, outros planetas, ETs, buracos negros. Mas o que pouca gente comenta é que a gente não faz nem ideia do que realmente existe no fundo do nosso próprio oceano. É como se o mar escondesse segredos que ninguém está preparado para descobrir. Sabe aquele papo de conhecemos mais o espaço do que o fundo do mar? Bom, isso não é só frase de efeito não, é real. A NASA já mapeou mais da superfície de Marte do que dos nossos próprios oceanos. E não é por falta de vontade, é que o oceano, meu amigo, não colabora. Fantastic. So if you're watching Yeah. on channel 1, Yeah. the super sampler is Yes. The heck is that? Oh my Oh my goodness, what is that? Guys, Look at it. Se você pegasse o Everest com seus mais de 8.000 metros e jogasse dentro da Fossa das Marianas, o pico dele ainda ficaria coberto por mais de 2.000 metros de água. Isso é insano. É um lembrete de que existe um abismo azul embaixo de nós, silencioso, gelado e completamente indiferente à nossa existência. E é aí que entra um sentimento que nem todo mundo consegue nomear, mas que todo mundo já sentiu um pouquinho. A talassofobia, o medo do oceano. Mas calma, não é só um medo qualquer de água escura. É um medo ancestral, quase que espiritual, como se nosso próprio instinto gritasse: aqui não é o seu lugar. Hoje a gente vai mergulhar, com todo respeito, nessa sensação. E eu te garanto, depois desse vídeo, talvez você nunca mais veja o mar da mesma forma. Talassofobia vem do grego thalassa, que significa mar, e phobos, que significa medo. É aquele arrepio gelado que sobe pela espinha quando você vê um barquinho pequeno perdido no mar sem fim. Ou quando um mergulhador parece insignificante sobre um fundo azul escuro, que vai ficando cada vez mais preto. Mas você pode se perguntar, o que causa isso? O oceano tem 3 coisas que bagunçam completamente o nosso cérebro: profundidade, invisibilidade e imprevisibilidade. A profundidade tira qualquer ponto de referência. A invisibilidade esconde o possível perigo e a imprevisibilidade te faz se sentir vulnerável a tudo. O mar é o único lugar onde você pode estar cercado por vida e, mesmo assim, se sentir completamente sozinho. É uma solidão diferente, mais visceral. E olha, esse medo não é coisa da sua cabeça. Ele vem da época em que nossos ancestrais sabiam que água escura significava perigo, crocodilos, serpentes marinhas, buracos mortais e etc. A gente evoluiu para temer tudo aquilo que não vemos, e o mar é exatamente isso, o desconhecido líquido. E o que torna tudo mais bizarro é que quanto mais a gente investiga, mais a gente percebe que, talvez, a gente não devesse investigar. Os cientistas estimam que mais de 80% do oceano ainda não foi explorado. E tudo bem, porque olha, sendo bem sincero, o que a gente já achou por lá já é o suficiente para nos fazer perder o sono tranquilamente. Criaturas com dentes translúcidos, olhos que brilham no escuro, peixes que parecem saídos de um filme de terror espacial. E isso sem falar nos objetos, nas estruturas, nos ecos do passado que continuam lá, intocados, como cápsulas do tempo congeladas sob a pressão absurda das profundezas. E falando em ecos do passado, tem um caso que merece ser contado com mais calma: a história de Harrison O'Kane. Imagina, você está trabalhando como cozinheiro no navio, vida simples, rotina normal, e do nada, no meio do oceano, o navio afunda, sem aviso e sem tempo de fugir. Harrison estava no banheiro quando a embarcação virou de cabeça para baixo e afundou.
Lá embaixo, a 30 metros de profundidade, no escuro total e com a água invadindo tudo, ele achou um espaço com uma bolha de ar e ficou ali por 3 dias, sem comida, sem água potável, ouvindo barulhos de estrutura se movendo, peixe batendo na parede e talvez corpos flutuando ali perto. No escuro, em pânico, ele teve que mergulhar no escuro algumas vezes só para tentar achar água para beber. E o sal queimava sua garganta. Quando os mergulhadores chegaram dias depois, procurando os corpos, levaram um tremendo susto, pois encontraram um homem vivo, batendo na parede e completamente em choque. Isso foi documentado e gravado, e está disponível na internet, para caso vocês queiram ver. Okay. All right. Right, let's get that hat on his head so we can reduce the CO2, please. Just want to keep calm, okay? Are you feeling okay? Are you sore? Have you got any injuries? Okay. What's your name? O vídeo do resgate viralizou, e o mais louco é que Harrison saiu de lá, mas o medo permaneceu. Ele nunca mais quis saber de mar, e sinceramente, eu também não julgaria. O mar é bonito, e isso ninguém pode negar. A sensação de liberdade ao olhar para o horizonte, o som das ondas, o cheiro de maresia, tudo isso é poético. Mas é justamente essa beleza que esconde algo muito mais profundo, um lugar onde a lógica humana não funciona, onde a tecnologia falha e onde o tempo para. O oceano não tem pressa, ele guarda, esconde e engole, e nunca devolve do mesmo jeito. Por isso, a talassofobia não é só um medo irracional, é um lembrete de que, por mais que a gente evolua, construa submarinos, invente drones aquáticos ou sonde as profundezas com satélites, a gente continua sendo minúsculo diante da natureza. E talvez, no fundo, a gente nem deva tentar controlar tudo. Talvez o oceano seja o último refúgio do mistério, o último pedaço de mundo que ainda consegue nos calar, porque lá embaixo não importa se você é rei, soldado ou cozinheiro, todo mundo vira igual. Um ponto invisível, flutuando sobre o desconhecido. E aí eu te pergunto, será que a gente teme o mar? Ou será que a gente teme o que o mar revela sobre nós mesmos? Essa resposta talvez esteja no fundo, literalmente. Y bebé